Bom dia, meus alunos. Vamos para a aula 5 falar sobre sistemas lineares. Então vamos lá, sistemas lineares. Os sistemas lineares, os mais comuns, são aqueles formados por duas equações e duas incógnitas. Um belo exemplo é esse aqui. Você observa que tem duas equações, duas igualdades, tem duas letras, x e y. Essas letras são as incógnitas do exercício. O que é resolver um sistema? Caso geral, é você encontrar os valores das letras que façam a primeira e a segunda equação serem verdadeiras. Você, aluno, olhando com atenção, você é capaz de perceber quais são os dois números que a soma dá 5 e a diferença dá 1. Não precisa fazer muito esforço, mas a gente sabe que o par de números que a soma dá 5 e a diferença dá 1 é o 3 e o 2. De fato, 3 mais 2 dá 5, 3 menos 2 dá 1. Então, esse sistema ele tem uma solução, a solução é esse par, 3, 2, e observa que não pode trocar, tem que ser nessa ordem, o x é 3, o y é 2. E que você teve condição de resolver isso mentalmente. Vamos tentar de novo. Será que você consegue pensar em dois números cuja soma dê 8 e esses mesmos dois números, a diferença dê zero? Inclusive, se a diferença é zero, significa que os números são iguais. Para a soma dar 8, 4 e 4. Tá certo? Então, sistemas bem simples, desse tipo que eu apresentei, você consegue perceber a solução. Mas pode ser que as equações sejam levemente modificadas, aonde a percepção mental demora um pouco mais. Então, a gente vai aprender um método que resolve esses simples e outros talvez não muito simples. Tá certo? Então, como é que a gente vai resolver o sistema? O primeiro método que a gente vai apresentar para vocês é o método da adição. Retornei aquele sistema bem simplesinho, tá? E o método da adição permite o seguinte: se você observar que essas duas letras, tipo mais y menos y, têm coeficientes simétricos, você pode somar as duas equações. Então, você tem as duas equações, aproveitando o fato do mais y e o menos y serem simétricos, você soma. Evidentemente, a soma do lado esquerdo é x com x dá 2x. Essa soma de números simétricos dá 0 e o 5 mais 1 dá 6. Aí você sai de um sistema e passa a ter apenas uma equação com uma incógnita. Com essa equação 2x igual a 6, você sabe que o x é 3. E se o x for 3, você retorna a uma das equações anteriores e o y é 2. Então, o método da adição é um bom método, desde que alguma das letras tenham coeficientes simétricos. Repetindo o procedimento, de novo o método da adição, aquele primeiro sistema, de novo aqui eu sei que essas duas incógnitas são simétricas, então eu posso aproveitar esse fato, somar, vai ficar 2x, o y vai cancelar com menos y, 2x igual a 8, se 2 multiplicado por x dá 8, x é 4, substituindo numa das duas equações anteriores, o y também é 4. Bom, agora vamos apresentar um outro método muito poderoso. Serve, inclusive, para uma diversidade maior de sistemas. O processo que a gente vai agora apresentar é o processo da substituição. A própria palavra te leva para o entendimento. Suponha esse sistema de equações, onde a soma de um número com outro dá 3 e a soma do primeiro número com o dobro do segundo dá 4. O método da substituição consiste em você
escolher uma letra. Eu escolhi, por exemplo, a letra Y e isolar a letra. Se eu deixar o Y sozinho, o X vai para o outro lado, mudou de lado, muda de sinal. Esse valor de Y, ele é substituído na outra equação. E aí vai resultar a seguinte nova equação. X mais 2 que multiplica o Y. Só que o Y são dois termos, então eu boto um parênteses, 3 menos x igual a 4. Vou aplicar a distributiva, vou multiplicar esse 2 por esse 3 e o 2 por menos x. Vai ficar x mais 6 menos 2x igual a 4. Vou resolver essa equação. X menos 2x dá menos x, o 6 vai para o outro lado, onde 4 menos 6 dá menos 2. Quando esses dois lados apresentam sinal negativo, a gente faz a opção de multiplicar os dois lados por menos 1. E aí isso aqui vira x igual a 2. Se o x é 2, eu retorno aqui ou em qualquer outra equação, que aí eu vou determinar que o y é 1. Tá certo? Avançando, tal como a gente fez lá em equação, a gente apresentou a equação e um problema para você montar a equação, aquele problema de tradução. Aqui é a mesma coisa. Eu apresento um problema e agora a gente tem uma ferramenta, que é o sistema, que nos auxilia a resolver e fazer a tradução. Então vamos lá. Foram realizadas duas pesagens. A primeira mostrou que um cilindro mais duas esferas pesam 1.200 gramas. A segunda pesagem mostrou que um cilindro pesa duas esferas mais 400 gramas. Quanto pesa uma esfera? Vamos traduzir isso. A primeira informação, a primeira mostrou que um cilindro mais duas esferas pesam 1.200. Aqui, ó, cilindro mais duas esferas igual a 1.200. Foi traduzido assim de uma forma bem objetiva. A segunda pesagem mostrou que o cilindro pesa duas esferas mais 400. Aqui, ó, cilindro, duas esferas mais 400. É um sistema. E aqui esse sistema está me puxando para a substituição, porque a letra C, que é uma incógnita, já está explícita. Então, eu vou resolver substituindo o 2E mais 400, que é o C, que está na segunda equação, vou substituir na primeira. Aí vai ficar 2E mais 400 mais 2E igual a 1.200. Uma equação. Ela pode ser simplificada, 4E igual a 800. Só para lembrar vocês, é como se eu tirasse 400 de um lado e 400 da outra, do outro lado. Se 4 esferas é 800, uma esfera é 200. Tá certo? E ainda dentro da mesma ótica, 2 sanduíches e 3 refrescos custam R$31. Se um sanduíche custa R$3 a mais do que um refresco, determine o preço de um sanduíche. Tradução. Ah lá, 2 sanduíches mais 3 refrescos dá R$31. Um sanduíche custa R$3 a mais do que um refresco. De novo, esse sistema está me puxando para a substituição. Eu vou pegar esse valor do sanduíche, que é 3 mais R, substituir na equação de cima. Vai ficar 2. Como o sanduíche é 3 mais R, eu boto parênteses. Aplico a distributiva. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes R dá 2R. Essa equação aqui eu melhoro. Fica 5R. O 6 vai passar subtraindo, vai dar 25. Então, o valor de um refresco é R$5. Mas ele quer o sanduíche. Ora, o sanduíche é R$3 a mais. Então, o sanduíche é R$8. Ok? É isso, turma. Tem uma listinha não muito grande de exercícios para você contemplar essas informações
que nós passamos para vocês. Valeu? É isso aí.